Amós, capítulo de número 3, começando no versículo de número 1. Amós 3, 1. Acharam? Amém? Então diz assim, olha: ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos, se não estiverem de comum acordo? Pula lá para o versículo 7 agora. Certamente, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém, Jesus? Então aqui, irmãos, fica uma coisa bem clara para você. E eu começo já a minha reunião perguntando para você o seguinte: como está a sua família? Como estão seus familiares? Ah, pastor, está tudo bem. Tá não, irmãos. Tem gente lá que precisa. Tem gente lá que necessita. Tem pessoas lá da sua casa que estão doentes. Não, lá está todo mundo bem, graças a Deus. Mas não é só doença física, irmãos. Espiritualmente uma pessoa fica doente. Ela fica caída. Ela fica derrubada. Embora a aparência física dela é uma maravilha. Lá tem pessoas doentes. Lá deve ter pessoas, irmãos, que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Lá na sua casa deve ter pessoas. Quando eu digo sua casa, não é lá aquele local onde você mora. Eu me relaciono a todos os seus familiares. Amém, Jesus? É marido, é mulher, é pai, é irmão, é filho, é tio, é parente mais próximo, é parente mais distante. Todos eles. Tem alguém que realmente está precisando de uma direção de Deus. De alguém que seja, no caso poderia ser até você, audacioso, para chegar lá e mostrar a verdade para aquela pessoa. Ela aceitando, ela não aceitando, ela querendo ou ela deixando de querer. O Senhor Deus, ele diz aqui no versículo de número 7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, como um profeta seu aqui da igreja, eu poderia estar pregando outras coisas aqui para vocês. Mas hoje eu tirei exatamente para falar de família, irmãos. Ele começa assim, olha: ouve esta palavra. O versículo 1 diz assim, olha: ouve. Não deixa isso sair pelo outro ouvido. Guarda dentro de você. O que você vai ouvir aqui hoje, coloque isso dentro do seu coração e coloque como meta para a sua vida, irmãos. Amém, Jesus? Ele diz: ouve isso, ouve a palavra que o Senhor fala contra vós. Então você vê que não é uma palavra a favor de cada um de nós, é contra as nossas atitudes no que diz respeito aos nossos familiares. Pastor, mas eu não tenho feito nada que seja considerado errado. Pior do que pecado, ou aquele pecadão, ou sei lá que tamanho, ou cor, ou medida, peso, que você dá pecado, existe um pecado chamado-se omissão, irmãos. Amém, Jesus? Omissão, você não aceita. Você sabe que aquela pessoa está errada. Você sabe que tem gente da sua casa, da sua família, que se elas morressem agora, já, nesse momento, estariam condenadas eternamente, porque vivem longe do Senhor. Você sabe até que aquela atitude está errada, mas você não alerta, você não fala, você se acovarda, você tem medo, entendeu? Eu conversava com uma pessoa, irmãos, esses dias,
E eu falava para ela que o princípio, um dos princípios, né? Não vou dizer que seria mas um dos princípios da palavra de Deus, para uma pessoa receber a bênção, está lá em Romanos 12, 2. Está lá, dá uma idazinha lá. Vamos lá em Romanos, eu falei isso aqui outro dia. Depois do livro de Atos dos Apóstolos, vem o livro de Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. E não vos conformeis com este mundo. Espera aí, quando eu estou sendo omisso, que aquele familiar meu, aquela pessoa, pastor, mas aí já não é problema meu, é problema do ente querido. Eu vou te mostrar que é problema nosso, irmãos. Eu já te falei inúmeras vezes aqui na igreja, que a tua família não é problema meu, é problema seu. A minha é problema meu. Amém, Jesus? Ele disse, olha, não vos conformeis com esse mundo. Quer dizer, eu sei que está caminhando por um caminho de perdição. Um caminho que vai infalivelmente, se Deus não agir, vai levar aquele parente à perdição eterna. Só que uma hora qualquer aí, quem sabe ele ou ela vai tomar um compromisso. Não existe isso. Eu não posso compartilhar daquele erro, daquele pecado, irmãos. Ele disse, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você tem que ter uma cabeça renovada cada dia pelo Espírito Santo de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque senão você não vai saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você às vezes tem sido negligente, irmãos. Volta lá em Amós. Ele diz, ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo, olha isso. Pastor, mas espera aí, terra do Egito, eu nunca saí nem de Bragança, quanto mais em Egito. Egito quer dizer, irmãos, terra, local de sofrimento, escravidão. A sua vida passada era uma vida de escravidão. Você era escravo de Satanás. Você era escravo na bebida, escravo no cigarro, outros eram escravos nas drogas, prostituição, infidelidade, mentira, tudo que não prestava. O diabo te escravizava de alguma forma, miséria, te escravizava com doença, de alguma forma. Deus vai lá e tira você de lá. Você já perguntou para você, para si mesmo, o porquê dentre toda a tua casa, toda a tua família, você foi o escolhido por Deus? Você já teve essa curiosidade de perguntar ao Senhor? Deveria ter, irmãos. Naqueles momentos, você olhar sozinho com Deus, você, Deus, me mostra isso aí, por que eu, Senhor? A Bíblia diz que dentre os mais excelentes o Senhor me escolheu, quer dizer, tinha pessoas melhores do que eu, mas por que eu? Porque dentre todos os seus familiares, irmãos, embora tenha, entre aspas, a visão humana, pessoas que sejam melhores do que eu, do que você, só que Deus não vê como o homem vê, Deus enxerga aqui, ó. E Ele sabia que tem coisas na sua vida, no seu coração, que você poderia ajudar os seus familiares, que hoje encontram-se derrubados, caídos, necessitados, desviados, oprimidos, perturbados, e daí por fora vai. Amém, Jesus? Ele disse, olha, versículo 2, de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Imagina, irmãos, quantos estão aí largados e perdidos, e foi você que ele conheceu. Dentre todas as famílias, ele achou quem? Ele achou você. Agora, para quê? Para que você fosse omisso? Pastor, o senhor tem que entender que a minha casa, a minha família,
aquilo ali não dá, pastor. Tem gente ali não sei que jeito, outro não sei que jeito. Tá legal, irmãos. Segura aí onde você está que eu vou voltar com você. Essa aqui é uma palavra que eu constantemente falo ela dentro da igreja. Gênesis capítulo de número 12. Gênesis capítulo 12 do livro de Gênesis. Começa no versículo 1, eu vou começar no 1 aqui para você entender melhor. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás o que, irmãos? Então você já foi chamado para ser uma bênção. Então você tem que ser uma bênção dentro da sua casa, meu irmão. E talvez você não esteja sendo. Você talvez tenha aí marido perdido, esposa está perdida, filho está perdido, pai está perdido, a mãe está perdida, sei lá quem está perdido. Tem um parente lá que está vivendo na Cracolândia, o outro está vivendo não sei aonde, está na prostituição. Você foi chamado para ser uma bênção. Então seja essa bênção. Aí ele continua dizendo, olha, abençoarei os que te abençoarem. No versículo 3, igreja. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Termina bem alto aí, irmãos. E em ti, falou lá para o Abrão, serão benditas todas as famílias. De onde, irmãos? Pastor, o senhor não entendeu. Aí entra aqueles desparafusados da vida. Isso aí é uma promessa que foi isolada por um homem chamado-se Abrão, e não sei o quê, e BBB, e Velho Testamento, e hoje eu estou no Novo Testamento. Eu estou lendo o contexto certo da Bíblia. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. As famílias terminaram lá, irmão? Não existe mais família de lá para cá? Continua existindo? Então continua sendo abençoado. Existirão mais depois de mim e de você? Então continuarão sendo abençoadas. A palavra de Deus não muda. E diga-se de passagem, para os menos desavisados, que Jesus Cristo, quando veio, não veio acabar com a lei. Ele veio e cumpriu a lei. Então o Novo Testamento, irmãos, tá? É um cumprimento do Velho Testamento. Nunca se esqueça disso. Tem gente que fala um monte de loucura, de atrocidade, coisa assim absurda. Ele disse: bendita serão todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nessa descendência de Abraão, irmãos, inclui a minha família, inclui a sua família. Mas o que é que nós temos feito para levar essa bênção, promessa de Deus? Quem falou com Abrão não foi o vizinho dele, o pai dele, o anjo que veio, foi o próprio Senhor que chegou e conversou com ele. O que a gente tem feito, irmãos? Hein? Qual é o passo que nós temos dado para levar os nossos familiares a essa bênção aqui? Volta lá onde nós paramos, ou melhor, começamos. De todas as famílias da terra, versículo 2, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Você sabe o que é o grande problema, irmãos? É que lá no dia do juízo final, alguém pode chegar: não, pastor, lá naquele dia lá eu chego e explico para Jesus que não deu. Você vai explicar o que, irmãos? Você vai ver o teu Senhor diante de você, com uma roupa branca, sem uma mancha sequer. Você vai olhar para ele,
tem um cinturão reluzente, diz a Bíblia, de ouro, cingido no peito dele. O cabelo dele branco como a lã. A voz dele como o som de muitas águas. E os seus olhos como o sol resplandecente ao meio-dia. Você vai falar o que para ele? Hein? Que não deu tempo? Que você... Eu avisei, Senhor. Só avisei, você acha que isso vai convencer? Hein? Se em mim e em você há condições, há o poder, há a capacidade dada por Deus para revertermos qualquer quadro, qualquer situação no que diz respeito à nossa casa. Tem gente que não liga, irmãos. Eu só espero que não seja você. Tem gente que família é a mesma coisa que nada. Olha, pastor, um burro voando, e a minha família, o burro é melhor. Certo? Agora eu falo por mim, irmãos. Eu sigo uma regra minha. Essa é minha, essa é exclusiva minha. Deus está no céu. Saiu de Deus no céu, é a minha família na terra. Você sabe, você é uma pessoa inteligente, que quando a bomba estoura, quando o caldo entorna, quando a coisa acontece, normalmente cai-se aonde, irmãos? Família. Então família é suporte. Amém, Jesus? Família, como diz o povo, é porto seguro, depois de Deus, lógico. Deus sempre em primeiro, o que, irmãos? Lugar. Digam graças a Deus. Ele disse, olha, no versículo 3, as vossas justiças visitarei sobre vós. Quer dizer, você vai ser cobrado, irmãos, por ser uma pessoa omissa, por facilitar que aquele seu parente, às vezes, cometa erros, cometa pecados. Às vezes você facilita para que aquilo aconteça. Não, pastor, mas a pessoa erra porque ela quer, porque houve uma facilidade para o erro, irmãos. Você passa a ter participação nisso. Não, mas o que tem a ver? Você não teve coragem de chegar lá e falar para a pessoa, comentar com a pessoa, mostrar para ela o plano de salvação de Deus, falar para ela o que é ser uma pessoa verdadeiramente de Deus. Não é ser um religioso, é ser de Deus. É totalmente diferente. Amém, Jesus? Porque senão acontece o que a gente está vendo por aí, irmãos. Parece que um espírito dominador entrou no meio do povo de Deus, que o povo de Deus não tá tudo certo, não, é assim mesmo, vai indo, não é assim mesmo, não vai indo, não é dessa forma, não, é o que a palavra de Deus diz, é o que o Espírito Santo determina. Pastor, mas Deus sabe o meu coração. Leia o próximo versículo aí. O que diz o versículo 4? Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Versículo 3, isso, desculpa. Andarão os dois juntos, se não estiverem de acordo, irmãos? Tem como você caminhar junto com uma pessoa que você pensa na direita e ela pensa na esquerda? Não tem. Pastor, mas isso aí é verdade. Isso aqui, quando se fala esse versículo, a gente sempre fala assim para repreender uma pessoa. Não é verdade? Aí o Ivan comete algum deslize lá, eu chego para o Ivan e digo, Ivan, andarão dois juntos se não houver como um acordo? Você pode andar junto comigo se não tem acordo ministerial aqui na igreja? Quer dizer, você traz para uma repreensão. Amém? Mas você já parou para pensar que não dá para andar junto com Deus se você não tiver de acordo com aquilo que Deus determina para a sua casa e para a sua família? Você já parou para pensar? Porque aí você diz, não, eu estou andando com Deus, só não estou cumprindo o que Ele manda, mas estou andando com Ele. Como que eu estou andando? Não andarão dois juntos se não houver como um acordo. Se eu não tiver de acordo com a palavra dele, para trazer o ensinamento, para trazer uma repreensão, para orar a hora que tem que orar, para repreender a hora que tem que repreender, para induzir ao caminho certo, como que eu estou andando com Deus, irmãos? Pastor, mas aquele parente meu não vai querer me ouvir. O problema é dele.
Você fala. Mas vai brigar. Brigou? O que eu sempre falo para vocês? Onde tem briga, não tem quem? Jesus. Tem o demônio. Toda discussão, toda briga, todo desentendimento, entra o capeta. Pode estar até falando da Bíblia. Teve discussão, é o capeta que está ali, irmãos. Já não é mais o Espírito de Deus. Amém? As bênçãos de Deus, elas enriquecem. Elas não acrescentam dores. Desacordo. Tá? Você cala, você fica quieto. Mas amanhã está você lá de novo. E depois está você de novo. E depois está você de novo. E depois está você de novo. E assim sucessivamente vai. Amém, Jesus? Ele disse: andarão os dois juntos? Se não tem esse comum acordo? Dá uma idazinha, segura aí. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos, capítulo de número 3. O que eu li para você lá atrás, irmãos, é repetido para você aqui na frente, no Novo Testamento. Atos 3, acharam? Versículo 25. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão. Quer dizer, você é filho do concerto. Você já parou para pensar nisso aqui, irmãos? Hein? Existe participação daquela bênção, quando tudo lá atrás começou, hoje no século 21, no que diz respeito à sua família. Aí ele diz novamente, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Diga graças a Deus. Aí o diabo chega lá, faz você ser uma pessoa omissa, entendeu? Faz você tratar um ente querido seu mal, faz você colocar a mão sobre os olhos, tanto olhos materiais quanto os olhos espirituais, quando aquele seu parente comete um deslize, comete um erro. Você é tão culpado quanto ele, você tem participação no erro. Se você não falar nada, você tem participação no erro, irmãos. Certo? Aí o capeta vem, faz você ter um pé atrás. Não, pastor, mas eu tenho que tratar bem a minha família. O que é tratar bem a minha família, se eu não tenho dado a ela corretamente a vontade de Deus, a palavra de Deus? O que é tratar bem? É a parte material? Não, a parte material não é nada em comparação à espiritual. Amém, Jesus? Nada. O ser humano, ele é um espírito, irmãos. Ele é um espírito que tem uma alma, um intelecto e que mora dentro de um corpo. Isso é o homem. Para se relacionar no mundo físico que nós estamos aqui. Amém, Jesus? Mas tudo que é dito aqui, quem absorve, meu irmão, é o teu espírito. É o que ele vai pegando. Digam graças a Deus. Então tome um compromisso com a sua família, irmãos. Tome um compromisso. Você deveria ter lá, momento, pastor, eu já tenho orado. Tem? Então marque um propósito para ele, para ela, sei lá para quem. Coloque um compromisso. Deus, está vendo esse parente meu aqui? É o dito. Eu vou orar por ele. E Deus, eu não vou abrir mão da vida dele enquanto eu não ver a salvação dele em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus? É tirar aquela pessoa das garras do inferno, irmãos. Quando você se propõe a orar por um parente seu, que você diz, eu vou pagar o preço por essa vida, na verdade é muito mais do que uma oração, é um resgate. Você está resgatando aquela pessoa das mãos do inferno, meu irmão. Mas não é de graça. Existe um preço. Amém, Jesus? Tem dias que você vai estar lá orando e você vai ver que parece que está tudo pior do que antes, quando você começou a orar.
Ah, mas aí eu desanimo, pastor. Pois é aí que não deveria desanimar, irmãos. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É agora que eu vou continuar. Quer dizer, se eu estou incomodando o inferno, se aparentemente está ficando pior, é agora que eu vou investir mais na vida desse meu parente, desse meu familiar. E quando o parente lá cometeu algum erro, não é passar a mão na cabeça, não, irmãos. Ô, tadinho, ô, coitadinho, ô, você não podia. Não, é chamar, vem cá. Opa, senta aí. Vamos bater um papo aqui como pessoas adultas. Vai na Bíblia Sagrada, vai na palavra de Deus. Mostra para aquela pessoa o erro dela dentro da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, conhecereis quem? Quem, igreja? E qual verdade você conhece fora da Bíblia? Qual verdade você conhece fora de Jesus? Qual verdade você conhece fora da palavra de Deus, meu irmão? Não existe. Não existe outra verdade a não ser o que está escrito aqui, nesse livro sagrado, Bíblia Sagrada. Então chama a pessoa e repreenda ela, conforme a palavra de Deus. Diga graças a Deus. Sua família depende de você, irmãos. E hoje de manhã eu falei sobre isso. Falei, você está aí às vezes, né? Não, quem sabe um dia. Eu acho engraçado o ser humano. Quando é jovem, ele não pode servir a Deus porque ele é jovem. E jovem é outro papo, né? Aí quando fica com uma idade aí de 27, 30, 35, até 40 anos, não pode porque está na minha idade. Agora eu tenho que, né, aproveitar. Aí ficar velho não pode mais porque já passou o tempo. Ah, mas vai ser enganado assim, lá no meio dos quintos mesmo, né, irmãos? Porque é demais um negócio desse. Você está aí, às vezes, sendo omisso diante de uma situação. Falava isso aqui hoje de manhã. O diabo, às vezes, agindo na vida de um parente seu, de um ente querido seu, colocando um derrame, colocando um infarto, colocando uma perturbação, colocando um acidente, e daí por diante mais. E aí, meu irmão? Hein? Hoje de manhã, a hora que eu acabei de falar, o Ney trouxe, foi você que trouxe o papel, né? Trouxe um papelzinho, a irmã que estava aqui na igreja pedindo oração, pelo pai, né? O pai, até da irmãzinha nossa aqui da igreja, porque o homem tinha acabado de ter um infarto. E eu acabei de falar isso dentro da igreja. Então, o que é que nós temos que fazer, irmãos? É não deixar o diabo agir. Amém, Jesus? É não concordar com maldições. Você já parou para se perguntar quantas vezes, você não vai saber, você não vai saber, eu não sei, da minha você não sabe da tua, isso é uma incógnita, tá? Mas quantas vezes o seu ente querido, ele foi salvo por Deus de algum mal que iria lhe acontecer, irmãos? Você já parou para prestar atenção nisso? Para ver, para perguntar para Deus, porque às vezes esse parente seu não era nem para estar contigo mais, irmãos. E pela misericórdia de Deus, bom pastor, mas aqui na igreja o senhor diz, que aí eu vou orando, e Deus abençoa também, abençoa, mas até quando você vai ser muleta dessa pessoa? Você vai ser apoio dele ou dela? Hein? E vamos inverter a situação. Vamos inverter. Amanhã você vai para a eternidade. O que vai ser desse parente seu que não conheceu a verdade? Uma pessoa tem necessidade, você vai lá e dá um prato de comida para ela hoje, outra amanhã, e vai dando prato de comida, vai dando prato de comida, vai dando prato de comida, vai dando prato de comida. Seria melhor você ensinar ela a trabalhar para ela ganhar o seu próprio prato de comida? Amanhã você morre, quem é que vai sustentar aquela barriga lá, irmãos? Pois é, irmãos, então pense nisso. E comece a ter objetivos no que diz respeito à sua casa. Comece a ter objetivo no que diz respeito à sua família.
em buscar a Deus por eles, em orar a Deus por eles, em pagar verdadeiramente o preço. E quando eu falo de pagar preço, não é material, financeiro, dinheiro, monetário, não é nessa porcaria não, é joelhos dobrados, é orando, é madrugada acordando, é buscando a Deus, é clamando a presença do Senhor, e Deus, está escrito na tua palavra, e diabo você vai tirar a mão, e nenhum mal me sucederá, e praga alguma chegará na minha tenda. Enfim, meu irmão, pagar o preço que tem que ser pago. Mas às vezes você não faz isso. Então, meu irmão, não se esqueça, volte lá onde nós começamos. Do versículo, de número 2, de todas as famílias da terra, vós somente conheci, portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Você tem falado para o teu pai de Deus, irmãos? Pastor, pai, por quê? Não sei, vem no meu coração aqui. Você tem falado? Você tem pregado a palavra de Deus para o seu pai, como deveria pregar, irmãos? Não, mas pera aí um pouquinho, me incomodou. Por que o senhor está falando pai? Pergunta para Deus na hora que você chegar na tua casa. Veio ao meu coração, é seu pai. E se amanhã, a hora que você se levantar, o seu pai não estiver mais aí, irmão? Hein? Como é que fica, irmãos? Eu me lembro claramente do óbito do meu pai. Meu pai me liga pela manhã: oi pai, tudo bem? Tudo bem, e você? Não, tá jóia, tá tudo legal, tal, pai, beleza. Só, tem como você vir? Eu morava em Araçatuba. Tem como você vir aqui em Ribeirão? Falei, vou pai, o que está vendo? Ele disse, não, nada, eu só preciso conversar um negócio com você, mais sério. Daria para você vir, pai? Estou indo. E isso era o quê? Umas 9 horas da manhã, aproximadamente. Terminei de falar, tchau pai, um abraço, fica com Deus e tal, um beijo. Desliguei o telefone, saí da minha casa, levei o Gabriel, a Miriam, não lembro quem, menos de 100 metros da minha casa, para colocar um remendo no pneu da bicicletinha deles lá que tinha furado. Não lembro qual dos dois que era. Eu estou lá. Vem a Flávia correndo me avisar, me chamar, que ligaram do hospital urgente para mim. Falei, credo, o que houve? Meu pai tinha ido no hospital para fazer uns exames. E ele me ligou lá do hospital. Cheguei, um minutinho só. O senhor é filho do senhor Sebastião? Sou. A assistente social vai falar com o senhor. Eu falei, pronto. Aí entra esse negócio de assistente social, bagaçou. Oi, tudo bem, senhor? Tudo bem. O senhor é filho do senhor Sebastião? Sou. É mesmo? Não sei o quê. Eu falei, olha, houve algum problema com meu pai? Quer dizer, para de enrolar e vai logo ao assunto se houve. Então, senhor Ayrton, ele acabou de entrar em óbito. E eu quase entrei em óbito do lado de cá também. Porque eu falei, não é possível um negócio desse. Moça, ainda falei para ela, falei, a senhora não está errada. A senhora, sem brincadeira, você vai rir disso aí, mas na hora, meu irmão, saiu. A senhora não errou de pai, não. Que às vezes a senhora pode ter errado de pai, não é o meu pai. Eu acabei de falar com meu pai, moça, não tem 10 minutos que eu falei com meu pai. Ela falou, seu Sebastião Fernandes Conceição, que mora lá no Jardim das Pedras e não sei o que. Eu falei, é isso mesmo. Ela falou, seu pai morreu. Eu falei, mas como que meu pai morreu? Aí vem o médico, pastor, não sei o que, bababá, seu pai teve um infarto fulminante que não tive tempo de levá-lo para o UTI. E se meu pai, 2 dias antes, não tivesse aceitado a Jesus, irmãos? O que seria dele? Pastor Ayrton, meu pai mora lá no Acre. Está longe daqui o Acre? Tá, né? Então lá no Acre, pronto. Lá em cima, lá na divisa, lá perto da Guiana, lá, sei lá onde que ele mora. Um lugar bem longe aí. Como é que eu vou lá? Às vezes você não precisa ir.
Existe um aparelhinho chamado-se telefone, que a gente fala com pai, com mãe, com irmão, com tio, com primo, com todo mundo. Mas a ligação é cara, né, pastor? Você acha que esse dinheiro é um dinheiro jogado fora? Hein? Você acha que esse dinheiro é um dinheiro inválido, meu irmão? Então preste mais atenção na sua casa, na sua família. Esse hoje é o recado de Deus para você. Amém, Jesus? Guarde a tua família, meu irmão. Eu tenho falado na igreja, uma das áreas que o diabo mais tem atuado nos últimos tempos é no seio da família. É dentro da família. E não tem que ser nem na minha e muito menos na sua. Não deveria ser de ninguém, irmãos. Mas nem todo mundo está disposto a seguir e a servir ao Senhor Deus. Amém?